e paz, meu nome é Bárbara, somos parte da comunidade cristã Vivendo pela Fé e estamos aqui com mais uma live num domingo que foi extraordinário, um domingo onde podemos nos dedicar mais em oração, né? Acredito que quem faz parte desse ministério tirou o dia para jejuar, para poder se deleitar na presença de Deus e ouvir direções específicas, mas também orar pela nossa nação, amém? Poder declarar que o poder do diabo caiu por terra, porque o poder de Deus superou todas as nossas expectativas e antes de tudo, Deus já nos fez vencedores sobre todas as coisas, inclusive sobre o coronavírus, sobre crise financeira, sobre tudo que poderia vir para tirar a nossa paz. Hoje foi um dia que o Senhor me trouxe à memória muitas coisas e entre elas o Senhor me trouxe à memória a passagem de Paulo e Silas na prisão, aonde a gente vê eles adorando num momento onde poucos iriam querer saber de adorar a Deus, até porque eles estavam presos por ter pregado o Evangelho. Então, naquele momento, eles se debruçaram e o adoraram. E Deus, ele simplesmente entrou na situação. E quando Deus entra, quantos sabem que tudo está resolvido? Amados, então hoje é uma noite de coisas extraordinárias acontecerem na minha e na sua vida. Quando a gente começa a colocar Deus à frente para poder conduzir, para poder direcionar e resolver todas as coisas, coisas extraordinárias acontecem. Me lembrei de coisas grandiosas que aconteceram com pessoas que caminharam conosco durante um tempo. E quantas coisas o Senhor fez transformando histórias, transformando vidas. Basta você se debruçar sobre a palavra, basta você ficar cada vez mais sensível às direções e à voz que o Espírito Santo tem, né? Silencia as outras vozes, deixa elas de lado e preste atenção no que Deus, no que o teu Pai está falando. E eu tenho certeza que grandes coisas irão acontecer. Eu tenho certeza que sua história será transformada. E qual seja o problema que hoje está te entristecendo ou querendo te afetar, amado, já é derrotado. Eu digo muito uma coisa quando nós estamos juntos na igreja, eu vou dizer aqui porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo que ainda não foram na igreja, né? E pessoas que irão assistir também. Se você parar para pensar, o seu problema que você tinha um ano atrás, você nem lembra hoje. Podia ser um problema muito sério, podia ser algo que para você naquele momento não tinha solução, mas passou. E assim é esse que você tem hoje. Então não deixa isso te paralisar nem te entristecer. Começa a declarar, porque você é profeta do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Começa a declarar exatamente o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz a seu respeito. E faça como Paulo e Silas, renda graças, renda louvores e adoração a Deus. Não permita que as coisas externas modifiquem quem você é, porque quem você é o Filho de Deus, alguém que o Senhor trouxe para poder ser sal nessa terra, para poder ser luz. O Senhor nos colocou hoje aqui para poder ser resposta. E que nós possamos pegar essa palavra e com muita alegria, não só compartilhá-la, mas deixar que ela nos coloque em movimento. Ontem à noite eu estava orando e o Senhor tratou comigo que quando nós estamos inseridos nele, nós nunca ficamos em quarentena. Nós nunca estaremos parados, porque estar em Deus significa ser produtivo. É algo que você não pode evitar. Quando você está nele, não importa o local onde você está, você vai gerar frutos, você vai produzir. Amém? Então quero convidar você a ficar em pé onde você está. Vamos orar e vamos declarar como boca do Senhor nessa terra, sobre as nossas autoridades, sobre nossa nação. Tudo isso caindo por terra, em nome de Jesus. Vamos declarar que a palavra de Deus, ela é verdade hoje. E assim como um dia ela abriu o mar vermelho, ela parou o sol, assim como ela fez homens que estavam em fornalha ardente saírem ilesos, Daniel na cova do leão não ser devorado por um leão faminto, assim ela é hoje comigo e com você, para transformar seja qual for a situação. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Pai, por essa palavra transformadora. E nesse momento, Pai, queremos profetizar sobre a nossa nação. Que praga nenhuma, Pai, chegará à nossa casa. E, Pai, nós temos certeza que coisas estão sendo transformadas porque o Senhor levantou pessoas para orar e se colocar na brecha.
Pai, eu tenho plena convicção que a nossa oração está detendo esse vírus, está detendo a crise, está transformando circunstâncias ao nosso redor, Pai. Eu creio na Tua palavra trazendo a paz que excede todo entendimento para cada lar, Pai, para cada família, para cada pai de família que nesse momento estava se perguntando como seria para dar o mantimento à sua família. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, nossas autoridades, nosso presidente, nossos governadores, senadores, todos, Pai, sendo inspirados pelo Teu Espírito para tomar decisões sábias, para saber, Pai, todas as coisas que o Senhor tem no coração para esse país, para essa época, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre as nossas autoridades, familiares, pastores, pais, uma inspiração, Pai, para romper com o sobrenatural. Porque eu sei que o Senhor, a Sua palavra nunca volta vazia. E esse ano foi um ano de profetização. Nós começamos com a palavra sobre frutificação e multiplicação. E se o Senhor falou, está feito. Eu não tenho a menor dúvida que assim será. Será um ano, amados, de uma colheita gigantesca. Não somente nas nossas vidas pessoais, mas na nossa igreja, no nosso ministério. Iremos ter pessoas sendo alcançadas. E onde havia espírito de morte, de miséria, será alcançado pelo poder transformador da Tua palavra, Senhor. O Espírito que faz com que nós possamos ter vida e vida em abundância. Uma vida plena, completa no Senhor, Pai. O Senhor não faz nada pela metade. E o Senhor nunca é surpreendido. Coronavírus não é novidade para Deus, amados. Coronavírus não é novidade para o Senhor. E hoje eu tenho certeza que as nossas vozes unidas, declarando, confessando aquilo que a palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito, tem um grande poder no reino espiritual, fazendo com que aquilo que já está liberado no reino espiritual para a gente, nós possamos trazer para a terra. Trazendo para a terra e vivendo o sobrenatural de Deus e vivendo coisas extraordinárias nele. Porque, amado, se você tiver em Deus coronavírus, crise financeira, desemprego, falta de emoções conturbadas, nada disso vai chegar em você. Em Deus nós somos supridos, em Deus nós somos amados, em Deus nós temos todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro Teu Santo Espírito indo em lugares específicos, Pai, trazendo sabedoria para os cientistas, para que eles possam logo encontrar a cura, a vacina, seja lá o que for, para que toda essa bactéria, esse vírus seja detido em nome de Jesus, Pai. Que nossos cultos possam voltar, mas não do mesmo jeito, muito mais fervorosos, com muito mais ânimo e empolgação naquilo que o Senhor tem falado para nós, em expectativa, com muita expectativa naquilo que o Senhor tem dito nas nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Eu declaro que todo mundo, por onde for, não voltarão para suas igrejas do mesmo jeito, voltarão muito mais gratos por poderem cultuar a Deus juntos, sabendo o quanto é bom estarmos unidos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro uma noite repleta da Tua presença, repleta, Pai, de milagres, repleta de provisão de tudo aquilo que a gente precisa. A palavra é inspirada pelo Teu Espírito, Pai. Que agora o pastor Bruno possa ser canal de bênção sobre a vida de todas as pessoas, trazendo uma palavra que vai trazer liberdade, que vai fazer com que as pessoas possam entender que Deus, Ele já nos fez mais que vencedores. Que Ele nos amou e nos transportou de um reino de trevas, onde havia doenças, onde havia miséria, para o reino do Seu amor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Vocês estão bem? Como é que está sendo os seus dias? Você tem passado os seus dias debaixo de qual tipo de influência? Amém? Nos foi proposto um jejum pela nossa nação e hoje à noite a gente está encerrando esse período de jejum. Você que passou da forma com que você consegue passar por esse tempo de jejum, de oração, nós agora vamos estar orando logo depois da palavra para estar consagrando esse tempo. Eu espero que Deus tenha falado poderosamente contigo sobre esses dias, como passar por esses dias. Eu sei que
muitos de nós estão apreensivos, com medo, mas a palavra de Deus nos garante vitória independente de qual seja a circunstância. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As profecias que ele falou para esse ano vão se cumprir, com corona ou sem corona, com chuva ou sem chuva, com trovão ou sem trovão, querido, com dinheiro ou sem dinheiro, essas promessas vão se cumprir. Você tem que entender que quem está em Deus não precisa de recursos naturais, porque o que você precisa é de um recurso espiritual que foi te dado, e através da palavra você vai ampliando, que é o recurso da fé. Aleluia! Eu queria convidar você, a gente vai meditar sobre alguns textos, e eu queria falar sobre um caminho triunfoso, um caminho de triunfo. Falei triunfoso, não sei nem se existe essa palavra, mas está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo número 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem muito a fazer em nosso meio, querido. Eu tenho gerado expectativa, não sei se você tem entendido que essas lives elas estão servindo apenas para gerar expectativa em mim e em você, para o dia na qual nós estaremos novamente congregando presencialmente. Aleluia. 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 Você abriu lá, 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesto em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Alguns vão dizer, mas isso aí, pastor, ele está falando acerca do ministério apostólico deles lá, durante o período onde eles estavam sendo ministrando em vários lugares, em viagens missionárias. Mas a gente pode aplicar na nossa vida, porque eu não sei se você já leu o capítulo 2 de 2 Coríntios, ele vai começar a descrever as suas viagens, mas ele vai abrir um parêntese para falar sobre isso. E eu quero chamar a atenção nesse versículo, na parte que diz o seguinte: em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Querido, você tem dúvida que Deus está te conduzindo em triunfo por conta das circunstâncias? Ou você está plenamente convicto que, independente da circunstância que se levanta, Deus está te levando para um lugar de triunfo? O Evangelho nunca vai ser uma pregação na qual se fala, ou uma pregação que prega-se derrotismo, fracasso e perda. O Evangelho sempre vai falar de triunfo, de vitória, de conquista, de lugares altos. Deus não te ungiu, querido, para ser cauda, mas sim para ser cabeça. Deus não te ungiu, querido, para você viver debaixo de opressão, de medo, de um fracasso. O que você precisa entender de uma vez por todas e de forma clara é que Deus está te conduzindo para um lugar de excelência. Ele não tem como mostrar do seu poder se o possível se você está vivendo debaixo do possível. Deus ele sempre vai te conduzir debaixo do sobrenatural e do impossível. Deus sempre vai te levar para esse caminho, onde Ele vai demonstrar o seu poder sobre a sua vida e sobre a sua história. O interessante é que nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai trazer essa palavra, sempre nos conduz em triunfo, ele vai trazer uma alegoria de exército. Amém? É sempre interessante a gente entender que os apóstolos, em suas cartas, ele vai trazer algo natural para explicar algo sobrenatural. E aqui ele vai trazer uma alusão a algo que acontecia com o exército romano. Quando ele conquistava algo, ele conduzia em triunfo. O que era essa condução em triunfo? Ele saía pelas ruas, exalando um aroma
para mostrar os inimigos que estavam sendo abatidos. E isso a gente tem que levar em consideração, querido, que Cristo já venceu todas as batalhas que vão se levantar na sua vida. Amém? Toda vez que uma circunstância se levanta, o estoque de soluções de Deus não acabou. Deus sabia que 2020 haveria essas crises que o mundo está apontando. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Ele não está dizendo que ele que é simplesmente algo contável. Porque Deus sempre sabe o começo e o fim das coisas. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus é aquele que já visitou o seu futuro. Não tenha medo de 2020. Deus já esteve lá. E Ele está te conduzindo em triunfo. Agora, para que Ele conduza a gente em triunfo, a gente tem que entender que precisamos estar em Cristo. Não tem como você ser conduzido por Deus em triunfo se você não estiver em Cristo. Entenda que em Cristo é estar debaixo da orientação e do senhorio de Jesus. Como é que Ele vai nos orientar? Ele vai nos orientar através do seu Espírito que passou a habitar dentro de cada um de nós. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: se sois filhos de Deus, sois conduzidos pelo Espírito, na qual confirma em nosso Espírito, através de Abba Pai, Paizinho. Então, esse Espírito que habita dentro de nós, ele vai nos conduzir, nos dando orientação de como passar por circunstâncias. Eu não sei se você entende isso, mas ainda na antiga aliança, onde não existia essa orientação vinda de dentro, nós vemos o Moisés diante do mar, atrás Faraó, seus exércitos, seus cavalos e seus cavaleiros. Moisés com um grupo de pessoas desarmadas, não foram treinadas para exército, não foram treinadas para ser militares, mas atrás tinha um exército da maior potência do mundo naquela época. E Deus, quando Ele vai conduzir eles através daquele momento, a Bíblia diz que o mar adiante, Deus diz: que clamas a mim, Moisés? Bate no mar e vai ser aberto. Isso é o quê? Uma condução em triunfo. Às vezes a gente passa por que circunstância, a gente passa por momentos difíceis e nós achamos que Deus está deixando de nos conduzir. Mas quando na verdade Deus está nos conduzindo. Você está comigo? Então nós precisamos ter essa ciência que Deus ele está nos conduzindo em triunfo. Que em Cristo nós estamos sendo conduzidos a um lugar de triunfo. Deus não está te levando para a cruz, querido. Deus está te levando para o trono. Deixa eu te dizer. Deus ele não está te conduzindo para a cruz. Ele está te conduzindo para o trono. A cruz nos deu acesso ao trono. A Bíblia diz em Hebreus que aquele que precisa do Senhor, ore e clame, porque em tempo oportuno haverá salvação. E em que tempo oportuno é esse? Que tempo é esse? Ele está falando, se achegando ao trono da graça. Então, Deus está te conduzindo ao lugar do trono, não do lugar da cruz. Aleluia. Então, em Cristo, nós somos conduzidos em triunfo. E conduzidos em triunfo, eu não sei se você sabe, um cheiro muito bom só é destacado em um ambiente que não está cheirando tão bem. A gente usa perfume para não exalar odor. A gente não usa perfume para perfumar aquilo que já é perfumado.
Deus não está te conduzindo, querido, para um lugar de tranquilidade, sem antes mostrar para o mundo quanto da paz dele está em você. Ele, independente de guerras, rumores de guerras, ele continua sendo Jeová Shalom. É isso que nós precisamos compreender sobre essa condução que Jesus está nos levando. Aleluia! 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 Eu queria que você agora também abrisse em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que vai colaborar com o que a gente está falando aqui. Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Aleluia, aleluia. Quando o diabo tentar te fazer falar coisas contrárias ao que a palavra diz, irmão, lembra de algo. Traz à memória não aquilo que está acontecendo, mas aquilo que Deus prometeu a seu respeito. Quando Deus promete algo a alguém, para ele é um assunto resolvido. Nós é que tentamos tardar muitas vezes o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Aleluia! Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial. Deixa eu te explicar uma coisa. Nas celas romanas daquela época, da época dos apóstolos, a época do apóstolo Paulo, a cela na qual o prisioneiro era preso, ficava uma cédula de dívida, que era justamente o que tinha feito aquele homem ser preso, qual era o crime daquele homem, ficava selando aquela cela. Então, aquele preso ficava do lado de dentro, preso, e pelo lado de fora se via aquilo que ele tinha cometido. Se ele tivesse roubado, tinha lá falando sobre roubo. Se alguém que tinha assassinado, do lado de fora tinha falando sobre ele ter sido assassino. E existia essa cédula de dívida. Então o apóstolo Paulo fala que dessa cédula de dívida, falando acerca do pecado que nos acusava. Você está comigo? Então, nós, antes de Cristo, sem Jesus, estávamos presos em nossos delitos e nossos pecados. E o diabo utilizava essa cédula, dizendo: esse aqui é homicida, esse aqui é um prostituto, esse aqui é um assassino, esse aqui é um mentiroso. Ele estava lá, aquela cédula de dívida estava pregada numa cela espiritual na qual nós estávamos presos. Mas olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em seguida. Removendo inteiramente, encravando-a na cruz. Jesus, quando ele vai para a cruz, ele arranca as cédulas de dívida contra a minha vida e sua vida e prega naquela cruz. Adúltero, assassino, aquela cruz era para isso. Mas Cristo, ao prender aquilo ali, ele nos conduz ao trono. Porque a gente podia ser servo, mas Deus te chama para ser filho. Deixa eu te dizer a diferença. Filho não tem acesso a tudo que o pai tem. Filho tem acesso a tudo o que o pai tem. Servo não. Você está comigo?
Vamos continuar. Encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A Bíblia diz que se Satanás soubesse do que estava planejado para aquela cruz, ele nunca teria crucificado a Jesus. Porque ele sabia que, uma vez crucificando a Jesus, se levantaria milhares de milhares. E esses milhares de milhares sou eu, sou você. Mas olha só o que é interessante. Os expôs ao desprezo. Algumas versões dizem expôs à vergonha. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele também está falando de algo que acontecia quando um rei vencia o outro. Ele tirava as patentes do rei, publicamente, mostrando que está tirando autoridade. Despia ele e andava em praça pública para as pessoas debocharem das vergonhas dele. Quando Jesus, ele triunfa, ele vai para aquela cruz, ele morre, a Bíblia diz que ele vai às regiões mais baixas da terra, pregando aos espíritos, ele prega lá, sobe, e quando ele sobe debaixo de triunfo, e ele está te conduzindo e me conduzindo para esse triunfo. Ele está me conduzindo e te conduzindo, querido, para uma eternidade. Ele não está deixando você para trás. Deixa eu te dizer uma verdade. Deus não está te conduzindo para o deserto. Deus está te conduzindo para um triunfo. O grande problema do povo de Israel naquela época, onde eles foram tirados do Egito e levados para a terra de Canaã, era o fato de uma geração achar que eles estavam sendo levados para o deserto. Chega um momento que chega Moisés, não tinha cemitério que nos enterrasse lá no Egito, não. Para Deus nos deixar morrer lá. Ele tinha que nos levar para o deserto. E Deus não estava levando eles para o deserto. Deus estava conduzindo eles para a terra que mana leite e mel. A intenção de Deus sempre foi te levar, querido, para a terra da promessa. Então nós precisamos ter esse entendimento que Deus está nos conduzindo em triunfo, independente de circunstância que se levante contra a minha e contra a sua vida. Seja de saúde, seja financeira, seja perseguição, não interessa. Deus está nos conduzindo em triunfo e a palavra dele é a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe quando é que foi dito isso? Quando o povo estava caminhando pelo deserto. Quando um profeta tentou profetizar contra o povo de Deus. E veio essa palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez Deus abençoando, querido, não tem quem tire essa bênção. Deus está te conduzindo em triunfo. 2020 tem preparado coisas grandiosas. As pessoas falam como se 2020 fosse acabar em abril. Ele não acabou em abril. Tem muito mais de Deus reservado. Você vai ver que esse tempo de pressão que Satanás tem levantado através de enfermidade e pressão econômica é justamente para mostrar a glória que nos está aguardando. Todos esses dias que estamos debaixo de medo, muitas vezes, debaixo de informação de morte, vai ser revertido um eterno peso de glória. Esse afastamento que a gente está tendo que ter, vai reservar para a gente uma glória que está nos aguardando. Prepare para os melhores cultos da sua vida. Prepare para a unção que você ainda não tinha experimentado.
Prepare para você se encontrar com você melhor do que você estava. Aleluia. Você está comigo? Você está aprendendo alguma coisa? Deus está reservando para você, querido, um tempo glorioso da parte dele. Deixa eu te dar um conselho. Em tempos assim, você entra no seu quarto e ora mais. Se expõe mais à palavra. Você quer estar sendo informado das coisas? Isso é só um momento para receber informação. Porque senão, você vai estar debaixo de muita falsa notícia. Você olha nos veículos confiáveis, dá uma olhadinha, beleza, mas vai orar. Vi muita gente criticando a falta do presidente, o fato do presidente ter chamado a igreja para jejuar. Meu querido, você queria que ele chamasse o quê? É melhor ele chamar a igreja para jejuar do que chamar alguns outros tipos de... as outras coisas que tem por aí. É melhor ele estar pedindo ajuda à igreja para orar e para jejuar do que estar pedindo ajuda para forças ocultas. Você está comigo? E eu posso dizer porque eu oro por gente que eu nem votei. Pronto, a governadora eu não votei. Eu oro por ela. Para que Deus dê sabedoria, para que ela passe por... que ela traga instrução para o povo, para que a gente passe por isso. Você está entendendo? O grande problema do povo de Deus é que tem gastado muito tempo em críticas e falando coisas que não são a palavra. Nós precisamos sim, irmão, orar, jejuar para que esse tempo passe debaixo de uma unção profética sobre a vida da gente. Você sabe, querido, que a unção e a oração podem encurtar esse tempo de confinamento, mas também a murmuração pode alargar. Um trajeto que era para poucas semanas, Israel teve que fazer em 40 anos. Mas seria porque o caminho alargou? Não, porque a incredulidade deles fez esse caminho ser mais distante e mais difícil. Aleluia. Mas se entendermos essa verdade, nós passamos rapidamente. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Você volta agora a um capítulo, você está lá em Colossenses, capítulo, a gente volta para o capítulo 1. Eu quero te encorajar, irmão. Eu quero te encorajar a, em tempos como esse, você construir momentos profundos com Deus. Sabe por quê? Porque ao passar isso aqui, tem de uma unção nova reservada para o povo de Deus. Tem de uma unção nova reservada para o povo de Deus. Nós vamos viver debaixo de uma unção poderosa. Mas a gente tem que entender que esse tempo é um tempo na qual Deus está reservando para nós. Ele está usando dessa circunstância para nos fazer alertar para coisas maiores. Amém. Aleluia. Hoje eu compartilhei em uma das minhas redes sociais uma foto. E nela estava escrito o seguinte: não há nada, eu descobri que não há nada nesse mundo que me satisfaça. Então descobri que eu não sou desse mundo. De C.S. Lewis. Eu estou interfraseando o que ele falou. Depois, se você quiser me seguir ou quiser ver lá na minha rede social, lá no Instagram, Bruno Amorim, você dá uma olhadinha e você vai ver o que eu coloquei. E eu coloquei um texto de Hebreus, falando acerca dos heróis da fé. E nesse texto, de Hebreus capítulo 11, versículo 16, diz o seguinte: que eles peregrinaram atrás de uma pátria, mas a pátria deles era celestial. Nós estamos brasileiros, mas a nossa pátria é o céu.
Você achou? Colossenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu não sei se você já tinha lido esse texto, mas ele não mudou. Você está comigo? Desde o dia em que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para escrever esse texto, que ele continua sendo o mesmo. Não importa as circunstâncias. O interessante, irmão, é que está vindo a instrução de alguém que foi perseguido, passou por naufrágios, perigo de roubo, 2 vezes fustigado com vara, duas quarentenas menos 1, levou de chibatadas do chicote romano. Mas olha o que ele diz: Ele nos tirou do império das trevas. Estava bom demais, mas ele levou para o reino do Filho do seu amor. Você está entendendo que Deus está te conduzindo em triunfo, para uma vida em triunfo. Ele não está te conduzindo para qualquer lugar, Ele está te conduzindo para um lugar triunfante. Você vai chegar em 2021, lembrando de 2020, dizendo: uau, venci uma pandemia. Tinha um posterzinho que rodava nas redes sociais que dizia assim: já passei pela virada do milênio, onde o povo dizia que o mundo ia acabar, e vários outros momentos da história onde houveram pessoas dizendo que o mundo iria acabar. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: que tal a gente fazer um postzinho em 2021 dizendo: passamos pela pandemia, Deus nos conduziu em triunfo, Cristo vai conduzir o Brasil em triunfo, querido. Cristo vai te conduzir a tua família em triunfo. Abra agora a sua Bíblia em Isaías 43, eu amo esse texto. Eu acho interessante que o profeta Isaías não conheceu Jesus. Mas ele experimentou de profetizar acerca da vinda do Messias. O maior profeta messiânico. Seu livro tem a mesma quantidade de livros que a Bíblia tem, 66. O livro dele tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. É dividido em 2, assim como a Bíblia é dividida em 2. Capítulo 43, versículo 1. O profeta Isaías diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, que criou a Jacó e que formou o Israel. Não temas, porque eu te remi. Deixa eu atualizar esse texto para a nossa época. Não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados dentro da fornalha, ao ser retirados, nem catinga de fumaça tinha. O que prendia, queimado. Mas eles, preservados. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele está entrando nesse tempo conosco. Ao sairmos, aquilo que nos prendia de sermos mais ousados, mais intrépidos, mais envolvidos com Ele, vai ser queimado.
Aquilo que te impedia, irmão, de viver coisas extraordinárias em Deus, vai ser queimado nesse tempo, nessa fornalha. Mas você vai ser preservado. Amém, aleluia. E vai ser conduzido em um triunfo. E quando você passar, você vai dizer, eu sou mais ousado, eu sou mais intrépido, eu não sou mais o mesmo. Deus está levando a igreja dele em um tempo de maior confiança e convicção na palavra dele. Pastor, o senhor está dizendo que esse tempo foi levantado por Deus? Não, Deus está usando esse tempo para nos ensinar coisas. É essa a revelação. Não foi Deus que levantou doença. Deus não usa a arma do diabo. O pecado do homem levou a doença à tona. Mas Deus está reservando esse tempo para mostrar muito mais o seu poder. Para quando você estiver passando por um probleminha, eu deixei de pagar uma conta. Quando tiver passado tudo isso, que tiver tudo equilibrado, Deus vai lembrar. Lembra? Durante a pandemia, quem te sustentou, quem te preservou. Aguarda, irmão. Tem um tempo extraordinário de Deus se levantando para os nossos dias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O caminho do reino está aberto, irmão. Abra sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 10. É outro texto que eu amo. Hoje, quando Deus foi me trazendo essa palavra, eu amei porque foram todos textos que sempre falaram profundamente comigo. Quando eu conheci um pouco sobre a justiça de Deus, e foi um dos textos que mais me chamou a atenção, mais me saltou aos olhos. Foi esse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 20. Você que está nos assistindo, interage lá. Fica comentando, compartilha. Esse vídeo vai estar sendo publicado, vai permanecer na nossa página no Facebook, mas a gente vai estar editando e colocando no YouTube também, para você poder assistir ele já mais organizado, porque ao vivo você sabe como é, né? Em Hebreus capítulo 10, versículo 20, diz o seguinte: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquela cruz, querido, que Jesus foi pregado, aonde ele estava sendo maldito no meu e no seu lugar, aonde ele pregou a cédula de dívida que constava contra mim e contra você, ao ser rasgado o corpo dele, corpo mortal, ele nos deu um acesso. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você não precisa de outra coisa a não ser o acesso a Deus para resolver o problema que você está vivendo. Esse problema todo que o mundo está passando se resolve fácil com o acesso. Aleluia. Não sei você, mas eu estou envolvido na unção. Eu não sei você, mas eu tenho percebido a unção de Deus nessa noite. Aleluia. Acesso. Deus nos deu um acesso, um caminho. Esse acesso nos dá caminho, nos trilha um caminho para um triunfo. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Eu estarei convosco. Ele que disse, não foi eu. Em João, capítulo 15, se eu não me engano, Jesus diz: eis que estarei convosco. Uau!
E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele continua conosco. Fazendo o quê? Nos conduzindo em triunfo. Não importa. Não importa as circunstâncias. Não importa. Ele continua sendo fiel. Aleluia, aleluia. Deus me recordou algo. Lendo um livro do pastor David Enxu. Ele conta um relato de uma família, de um pastor, que durante a Guerra das Coreias, o Estado comunista cavava covas e botava as famílias dos cristãos dentro das covas e soterrava eles. Se eles negassem a fé, eles eram retirados. Mas se permanecessem na fé, eles eram mortos soterrados. Em uma das famílias desse relato, conta que o pai, ele pastor, com medo de ver a família morrer, os filhos morrerem, ele tenta negar a fé, mas a esposa dele começa a cantar um hino, os dois começam a cantar, as crianças estavam chorando, a mulher acalma, calma meus filhos, em breve estaremos com Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, você acha que quem perde nessa história? Eram os cristãos que estavam sendo mortos e promovidos para o céu? Ou aqueles soldados que estavam matando e sentenciando-se para o inferno? Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa a circunstância. Ele está nos conduzindo em triunfo. E toda vez que a circunstância tentar te espremer, querido, se você está em Cristo, vai sair um bom aroma. E o que seria bom aroma? Oh, aleluia. Orações e confissões. Orações e confissões. Esse é o bom aroma de Cristo. As pessoas vão lhe espremer, as circunstâncias vão te espremer, mas você vai exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia! Vamos ler de novo. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho. Uau! Não é um caminho qualquer. É um novo e vivo. Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia! Estamos sendo conduzidos a um caminho triunfante. Aleluia! Nós não seremos mais o mesmo. Nossa igreja não será mais a mesma. O diabo tem tentado paralisar a igreja, parando as nossas reuniões presenciais. Mas ele não entendeu que nós não podemos ser parados por alguém que já foi derrotado. Deixa eu te dizer uma coisa, só quem pode parar você, querido, é você mesmo. Só quem pode tirar desse caminho triunfante é você mesmo. Eu tenho falado desse texto, não tinha nem programado para lê-lo, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Eu tenho sempre citado nas nossas lives esse versículo. Que é o versículo 37. Diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, pelo meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Eu estou bem certo
de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você acha que o coronavírus vai nos separar do amor de Deus? A única coisa, irmão, que pode te separar de Deus é você mesmo. A única pessoa que pode te tirar do caminho de triunfo é você mesmo. Aleluia. Aleluia. Não permita, irmão. Não permita que nada tire você de Deus. Pastor, mas você acabou de dizer que não sou eu que decido. Sim, querido, é você. Mas se você der ouvidos a essas coisas, elas vão tirar você. Os únicos pés que podem tirar você da presença, os únicos pés que podem tirar você do caminho de triunfo são os seus. A única boca que pode cancelar a sua vitória é a sua. Porque em Cristo, Ele está nos conduzindo em triunfo, em vitória. Porque Ele despojou principados e potestades. Ele os expôs à vergonha. A Bíblia diz ela, era esse aqui que estava amedrontando as nações? Era esse mesmo, esse aqui? Estava vendo das muitas lives que os irmãos têm feito. Eu estava vendo algo bem interessante. Essa crise, essa pandemia, está abalando aquilo que os homens colocaram como deuses. A ciência, não sou contra você, contra ela, eu sou contra algumas pessoas adorarem a ela. E a economia, ela está abalando aquilo que pode ser abalado. Mas a nossa fé em Cristo não pode ser abalada. Aleluia! Nós fomos levados para um reino inabalável. Nada muda, irmão. Nada muda. Continuamos sendo conduzidos em triunfo. A palavra continua sendo a verdade. Nada mais que a verdade. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar agora, quando você está, a começarmos a orar um tempo e declararmos coisas. Pai, eu te rendo graças pela mente dos meus irmãos, que nesse tempo tem sido bombardeada por notícias, e eu declaro a mente deles sendo renovadas pela instrução da palavra. No nome de Jesus, nós declaramos, Pai amado, um tempo de maior entendimento das Escrituras. Eu declaro, Pai amado, sobre a vida desses irmãos que me escutam e sobre aqueles que estão no país, uma bênção do Senhor os acompanhando. Pai amado, nós rendemos graça pela sua preservação. Não tem sido isolamento que tem preservado vidas, mas a oração do justo, que pode muito aos seus efeitos. Pai, eu te rendo graças pelo nome de Jesus, porque o Senhor tem nos levado para lugares altos, e nesses lugares tem nos colocado em lugar seguro. Fomos chamados para a cabeça e não para a cauda. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz, que nos tornou de uma vez por todas filhos teus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A gente está encerrando a nossa live. Bárbara para cá. Ela vai orar, encerrando.
Lembra, você que faz parte da nossa igreja, nós temos algumas estratégias. Você pode continuar dizimando e ofertando. Para você que não faz parte da nossa igreja, sentir a vontade de estar ofertando, na nossa página tem informações de como você pode estar fazendo isso. Eu não concordo de vocês estarem pedindo dízimos e ofertas nesse tempo tão caótico. Deixa eu te dizer uma coisa, os princípios continuam sendo os mesmos. Amém. E se você se incomoda com isso, não precisa fazer. Mas nós cremos nisso e nós temos isso como princípio. E entendemos que a chave para sairmos de uma crise financeira está na nossa generosidade. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Que palavra extraordinária. Cristo está nos conduzindo em triunfo. Isso eu não tenho a menor dúvida. E amados, que vocês possam estar compartilhando essa palavra, que vocês possam estar convidando. Na quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos com a nossa live da quinta e no próximo domingo, às 18h30. Amém? Convida pessoas. Nós temos disponibilizado na página do Facebook o nosso telefone para quem precisa de aconselhamento pastoral. Às vezes é uma pessoa que de repente está sozinha em casa e com a cabeça cheia de pensamentos errados, de mentiras enviadas diretamente do inferno para a vida dela. Então, passa nosso número para ela, para que ela possa estar tendo acesso e entrar em contato conosco para estar conversando, para a gente estar declarando a palavra sobre a vida dela, estar dizendo coisas que vêm diretamente do céu para o seu coração. Amém? Então, o que vocês precisarem, estamos à disposição. Quem é membro da nossa igreja já sabe os nossos números. Quem não é, tem eles disponível na nossa página. Se ainda não segue, vai lá, amados, curte e segue. Tem tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. A gente já está disponibilizando alguns vídeos no YouTube. E em breve estaremos fazendo transmissão, em nome de Jesus, já do prédio. Mas estaremos fazendo a transmissão pelo YouTube também, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Então, quero agradecer a presença de todos, né? Já estão em seus lares e aqueles que se deslocaram para a casa de algum irmão voltando em paz. Amém? Como o pastor falou, dízimos e ofertas. Nós já disponibilizamos algumas contas. Aqueles que estão com valor em mão, podem nos procurar no privado, né? E aí a gente vai estar passando para estar recolhendo. Sabemos que é um momento de crise, mas a crise está no mundo e nós estamos em Cristo. E sabemos que princípios é para ser seguido principalmente em períodos como esses. Que é para a gente poder ficar bem firmado e alicerçado, consciente que a nossa vida e a nossa fé está firmada em Deus. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Pai, por mais um momento onde nós podemos compartilhar da Tua palavra. De momentos tão extraordinários, Pai, onde podemos beber um pouco da unção, Pai, que o Senhor disponibilizou, nos fortalecendo, nos dando direções específicas e nos mostrando o Teu amor sobre nossas vidas, Pai. Declaro sobre cada irmão da nossa igreja e de outras igrejas, ou irmãos que estão nos assistindo, aonde esse vídeo chegar, Pai, uma semana extraordinária de rompimento, que as pessoas naturalmente não saberão explicar, mas que as pessoas irão olhar e irão dizer, só pode ter sido Deus. Eu declaro vocês vivendo dias extraordinários, os melhores dias da sua vida estão às portas. Cada dia um melhor que o outro. E eu declaro sobre a vida de vocês dias maravilhosos, repleto de tudo que vocês precisam. Repleto de toda a paz que excede entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem na paz. Se estão juntos aí, aqueles que conseguiram ir um para casa um dos outros, se abracem. Diga aí, Elisandra, o pessoal que está em casa, avisa que a gente ama muito todo mundo, estamos com muita saudade também. Em nome de Jesus, nós declaramos dias maravilhosos, amém?